Minutos, já está exatamente na hora combinada do nosso bate-papo dessa manhã de quinta-feira. Hoje a gente está recebendo no estúdio da Rasca. Convido você para migrar lá para o rascaweb.com.br para conhecer um pouco da história de Rafael Jesus, que vai conversar com a gente hoje sobre uma palestra, mais precisamente, que acontece nesse final de semana no campus da Universidade Estácio Jacuecanga. Vai falar muito sobre inclusão. Rafa, bom dia. Tudo bem? Como é que você tá, querido? Bom dia a todos. Lembrando que a gente está ao vivo, né? Como sempre, pelo rascaweb.com.br, em áudio e vídeo, e também nas nossas multiplataformas. Você pode acompanhar pelo aplicativo da Rasca, entre tantas outras coisas. No rascaweb.com.br é só você pedir para abrir o vídeo que a gente vai ficar lá de boa, conversando com você. Rafael Jesus é parte do grupo de canoas polinésias Vanil, e de um tempo para cá tem realizado, melhor dizendo, uma remada atípica, né? Para os portadores do TEA, o transtorno do espectro autista, e é uma coisa que está cada vez mais em evidência, mas poucos tiveram a disponibilidade, né, de arrumar seu tempo, seu equipamento de trabalho, para proporcionar, né, Rafael, para essas pessoas, né, um desenvolvimento que a gente salta aos olhos com o passar dos tempos, né? Conta um pouco mais de como surgiu essa ideia para depois a gente entrar na palestra, né? Então, essa ideia surgiu a partir do momento que eu senti a necessidade de ajudar essas famílias, né? Eu não coloco nem somente as crianças, porque enquanto as crianças estão lá com a gente, as famílias estão ali também sendo... tendo um feedback, tendo um relacionamento entre elas e conversando sobre esse mundo TEA. A possibilidade de ajudá-las e estar presente a eles, porque minha mãe é psicóloga, eu sempre fui criado no meio dos TEAs, então eu senti a necessidade de devolver aquilo tudo que eles proporcionaram para nossa vida. E, Rafael, a Vanil disponibiliza lá as canoas e muita gente deve se perguntar, calma aí, deixa eu entender, ele está abrindo uma possibilidade de um portador de TEA, né, do transtorno do espectro autista, para uma remada. Como é que é como você citou a palavra feedback, né, como é que é o retorno, né, desde o primeiro, do primeiro contato, né, dos queridos que participam da remada atípica, até um desenvolvimento, né? Como é que o Rafael vê esse primeiro momento, esse segundo momento e os dias que vão se passando, né? Como é que eles vão entregando para o Rafael esse feedback? Então, o projeto Vanil, Vatípico, desculpa. O projeto Vatípico, normalmente o primeiro contato começa com as mães, com os pais, pelo WhatsApp, perguntando como é que funciona, tudo. E aí a gente pede, para iniciar, para a gente ter um contato mais próximo com a criança, a gente pede, até para a gente estudar a criança, a gente pede o laudo da criança. Porque no espectro autista a gente tem várias ramificações, vários comportamentos. Então, assim, para a gente receber aquela criança, a gente já vai preparado, sabendo o que a gente vai estar em mãos trabalhando, como que a gente vai estar trabalhando. Então, o primeiro contato com a família é o WhatsApp. O segundo contato já é na areia. E aí muitos têm aquelas hipersensibilidade com a areia, não quer pisar, não tem tem aquela injeção deles com relação ao novo. Uhum. Então a gente vai ter que quebrar isso. Até chegar, entrar na canoa, até chegar a pegar no remo, até chegar encostar na praia, até chegar a interação com outras crianças. Então isso tudo é gradativo, tudo é um degrauzinho que a gente já vai evoluindo e já vai conversando com os pais já para saber como que a gente vai lidar com cada um. Exatamente. E com o passar do tempo, né, essa sensibilidade vai aflorando, né? E muitas das vezes positivamente, né, Rafael? A gente tem relatos, né, de pessoas que eram totalmente avessas, né, algumas outras atividades que vão simplesmente vivendo aquela remada atípica como um momento único, né, de ter um contato externo, vamos assim dizer, até com outras pessoas com transtorno, né? Você bem citou, né? Muita gente acha que todo autista tem o mesmo
a mesma classificação, a mesma, vamos dizer assim, dificuldade de realizar alguma coisa. Pelo contrário, né? Os diagnósticos são diversos, né? O TEA é atestado, mas cada sujeito, cada indivíduo reage de uma forma, né? São bem subjetivos, né? Eles são, assim como nós, cada um tem sua subjetivação e tal, eles também são bem subjetivos. A gente pode entender um pouco melhor com o laudo, porque aí um neuro, um especialista, ele traçou o que aquela criança, qual é a dificuldade que aquela criança tem e aonde a gente vai operar, mas é só para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer. Não significa que aquela criança que tem aquele problema é o mesmo que tem no mesmo ambiente, a mesma dificuldade, entendeu? Eu tô tentando ser bem claro aqui, até para as pessoas que não entendem ainda sobre o mundo TEA, sem falar termos técnicos, termos profundos. Sim. Facilitar, né, o diálogo. Isso aí, para vocês entenderem como é que funciona o nosso projeto lá. Exatamente. O mundo TEA, como o próprio Rafael disse, deixa você um pouco escolhendo palavras, vamos assim dizer, porque a gente tem que ter realmente essa sensibilidade. É parte. E para você que está assim, pensando, a gente já deixa bem claro, né? Todos os equipamentos de segurança são disponibilizados. Aquele indivíduo que tenha dificuldade para ter o contato ali com o remo, ele simplesmente entra na canoa para sentir, botar a mão na água, tocar, né, a canoa. E isso você vai vendo, né, Rafa, com o passar do tempo, a mudança, né, no comportamento de alguns alunos, né, do VA típico, né? Você, da outra vez que veio aqui para a gente conversar sobre isso, você falou que tinha pessoas que eram não verbais, que estavam, assim, simplesmente desenvolvendo algumas coisas que você, assim, com o passar do tempo, nunca imaginaria que fosse acontecer, né? Não, então, aqueles não verbais que a gente falou há um ano atrás, há um ano e meio, não sei, nem lembro direito o tempo que eu vim aqui, já conseguem pronunciar algumas palavras. Não é por causa da canoa, mas pelo contrário. A canoa pode ter ajudado. Para ajudar a desenvolver e por ele entender que tem ali outros indivíduos. Uma troca. Várias funções ali, tem o fono, tem o psicólogo, tem o neuro, tem a canoa. Então assim, a gente só agrega a toda a terapia que aquela criança está fazendo. Então já consegue balbuciar algumas palavras, já consegue colocar. A gente está chegando na praia, a gente pede para chamar a mamãe, ele já chama, já pede para chamar o papai, ele já chama. Então assim, eram não verbais. Conseguem formar algumas frases, ou aqueles que já estão mais avançados conseguem formar algumas frases para a gente entender o que ele está querendo fazer. Então é muito gratificante o trabalho. Eu fico imaginando a resposta, né, de um pai, né, que está na areia com o filho, participando ali de um momento bem único, bem dele, bem intimista, e ver a evolução. A gente sabe, né, o TEA não tem uma resposta que você vai dizer assim, ele foi tratado do TEA e não está mais apresentando todos aquele quadro que a gente já conhece. A gente sabe que não é assim, a gente entende que não é assim, mas essas pessoas têm sim o direito de se comunicar do jeito que pode, ter as atividades dela. Eu achei um golaço essa coisa de você disponibilizar o seu tempo para esse tipo de ação, né, Rafa? E entender que eles estão ali precisando disso e você está ajudando no desenvolvimento. Você citou aí que tem fono, que tem apoio pedagógicos ali nesse momento. Uma hora de contato que vocês têm por semana? Como é que é isso? Isso, 1 hora cada criança de contato. A gente consegue atender até 7 crianças na canoa. Essa parte pedagógica, essa parte de fono, cada família tem os seus, já vem pronto, entendeu? Uhum. A gente pode, assim, ter contato com esses fonos, ter contato com esses psicólogos pra gente saber aonde a gente pode estar melhorando, onde a gente pode estar evoluindo, trocar essa ideia com eles, pontual de cada criança. E desde que você começou esse projeto, quem é que começou a te apoiar? Isso tem quanto tempo, Rafa? Então, a gente fez 1 ano em janeiro. 1 ano em janeiro. Estamos indo para 1 ano e 6 meses. Isso aí. E hoje quem apoia a gente é a Secretaria de Esporte, nos doando, com o Rubinho Metalúrgico, nos doando
2 estagiários por turma, ou seja, na quarta-feira à tarde eu tenho 2 estagiários da Secretaria de Esportes e quinta de manhã eu tenho 2 estagiários da Secretaria de Esportes. Não faltam, são ótimos. Sem eles eu acho que eu não consigo mais levar a quantidade de crianças que hoje em dia eu levo. Acho não, tenho certeza. Eu tenho um espaço fono aqui, acho que é do Balneário, eles nos ajudam todo mês com a verba mesmo pra gente manter a canoa e conseguir trabalhar mesmo, né? Até porque tudo tem desgaste, né, Rafael? E é muito desgaste. A gente tem perda, não é normal, é um desgaste sobrenatural, porque com relação a nós típicos, a gente ensina a entrar na canoa e tal, pra canoa não ter aquele desgaste, em compensação, eles entram antes, a gente tem que arrastar. Às vezes eles jogam remo para um lado, remo para o outro e rasgam um colete. Então, assim, o desgaste é exorbitante. E vamos deixar bem claro que em momento algum eles são reprimidos por isso. Nada, é deles. Deixa eles à vontade, deles. É muito legal. A gente vai ensinar, a gente vai falar com eles que aquilo ali não é para fazer e tal, mas é no tempo deles. E Rafael, Jesus, a gente sabe que aquilo ali é terapêutico para eles, mas acho que a terapia também inclui os pais, né? Porque tem aquele momento ali de um bate-papo com outro amigo que tá ali do lado na mesma situação, porque o atípico, ele requer atenção 24 horas, ele quer atenção 24 horas e o pai quer dar atenção 24 horas, ou o pai, ou o tutor, ou o amigo, ou o vizinho que tá levando, que tá disponibilizando isso, né? E isso é muito importante, aquele momento de você ver a evolução e comentar com o amigo que tá do lado ali. Então, eu vou falar por mim. Eu só tenho 1 hora por dia com eles. E eu chego em casa completamente transformado, desgastado. Imagina esse pai, essa mãe, que não é 24 horas. Não são 24 horas. Não. É uma vida. É uma vida inteira. Então, assim, aquela 1 horinha que eu consigo me doar para estar somente com eles e deixar os pais trocando ideia, dando a caminhada deles, sei lá, fazendo o cabelo, fazendo a unha, já é um respiro. Já é um respiro. Tio Rafa. Uma pena eu só conseguir atender as crianças de 6 a 16 anos. Uma pena. Porque quando chega aos 16 anos, eles começam a ficar muito grandes, começam a ficar muito pesados, começam a ficar extremamente inviáveis estar na canoa relacionado à criança. Sim. E aí eu não consigo atendê-los. Mas e olhando por outro lado, é a idade que eles estão saindo da escola. Sim. Agora você imagina, para esses pais, com 16 anos, um filho autista, as crianças saindo da escola, porque depois da escola, o que eles vão fazer? Vão ficar totalmente ainda mais dependentes dos pais, né? E aí, sem a canoa? Sem uma atividade. Sem esse contato com a natureza, com o outro indivíduo ali que tá na mesma situação. Fica uma vida um pouco mais limitada, né? E aí a gente precisa de mais projetos que comecem a atender essas crianças a partir dos 16, ou, não sei, a prefeitura, o município, conseguir atender essas famílias de outra maneira. Sim. Porque, criando um outro projeto, outra coisa que vá associar, né? Que vá literalmente incluir. A palavra é exatamente essa, inclusão, né? A gente não pode deixar dentro de casa sentado, olhando a televisão, não é por aí. A gente precisa de projetos, assim como o típico da Vanil, a gente precisa criar novos projetos e novas ideias aí para difundir até mesmo esse projeto. E o Rafael, nesse final de semana, vai dar uma palestra, né? Que deve ter um foco exatamente nisso, lá na Estácio, não é isso, Rafael? Isso aí, a gente vai estar com alguns profissionais da área, vindos do Rio, alguns especialistas que vivem na pele 24 horas por dia isso, e a gente vai estar lá para trocar, a gente vai estar lá para levar algumas informações, levar nosso projeto, falar como funciona, como que a gente atua, e eles, em compensação, as mães, os pais, até os outros profissionais aqui de Angra também, que puderem ir, estarem lá na Estácio, trocar com a gente, falar o que eles pensam, falar como eles agem, isso é muito bom. É a caravana da inclusão, né? Positivo. Autismo e inclusão em Angra dos Reis, 4 de julho,
das 8 da manhã ao meio-dia, lá na Estácio, unidade Jacuecanga. O Rafael está aqui com a gente, vai estar lá dando uma palestra, contando um pouco da sua vivência no Vatípico. Vai estar também a Jennifer Garrido, a doutora Ana Fraga, a Ellen Candal, o Rafael Jesus, como eu já disse, e o professor João Lucas Lima. Aí você vai falar assim, mas no meu ciclo de relação eu não tenho um portador de TEA, na minha família eu não tenho, mas eu quero entender um pouco sobre isso. É um mundo completamente diferente. Exatamente. Eu posso também disponibilizar 1 hora da minha semana, assim como o Rafael, e eu tenho habilidades em alguma área, eu tenho paciência, eu tenho amor, eu posso dar carinho, ou eu não posso dar nada, mas eu só quero ajudar. Já é um grande passo, né, Rafael? Entre em contato, sempre vai ter um lugarzinho para você. Exatamente, mas melhor do que isso, vá lá assistir essa palestra, entender um pouco mais sobre esse mundo. A gente ainda está tateando, engatinhando, né? Coisa de 10 anos atrás, a gente não falava de espectro autista. Eu nasci e fui criado num berço de psicóloga. Então, assim... Você conhece pela vivência... Hoje eu tô com 40 anos. Quando eu tinha 5 anos, eu já convivia com essas crises, que é totalmente... Hoje as pessoas olham e falam assim, nossa, tá tendo crise, não sei... Pra mim, na minha concepção, é totalmente normal, porém a gente precisa entender que aquilo ali, aquele estágio de crise, a gente não pode chegar. Sim, até mesmo para entender, isso aí, existem técnicas que deixam a gente confortáveis para não chegar naquela crise. Porque muitas vezes a gente é do indivíduo, né? Julgar primeiro. Sim. Tá gritando dentro de um banco. A criança tá dando escândalo. Calma aí. Mas o que levou? Né? Por que essa criança tá assustada? A gente tá em época de Copa do Mundo, o Vini Júnior vai lá, faz um gol, corre pro quintal, solta fogos. Já era. Né? Pra eles é horrível. É complicado, né? Precisa entender. Durante um mês eles estão ali já ainda mais sensíveis do que normalmente são, né, Rafael? A gente tenta abafar um pouco, colocar eles isolados e com algum som, com alguma brincadeira, mas é bem difícil porque vaza, né? Os fogos, bem complicado, né? E nesse sábado, agora... depois de amanhã, você vai ter a oportunidade, né, de sentar, ouvir profissionais da área, entender um pouco mais da vivência desses profissionais, dessas pessoas que estão ali no dia a dia, entendendo um pouco mais desse universo TEA, né? A gente tem agora o CETEA aqui em Angra, a gente tem a ONG Mar Azul, a gente tem outras ONGs, tem muita gente envolvida, tem muita gente que gosta da causa, quer ajudar, outros que vão surfando na onda porque querem, sabe, tocar de alguma forma a sociedade para tirar benefícios próprios. Não é o caso, por exemplo, do Rafael, pelo contrário, o Rafael tem o Clube de Canoas é da onde ele tira o ganha-pão dele. Ele está disponibilizando uma aula que ele poderia estar ganhando dinheiro. Lembrando que as mães não tem custo nenhum para as mães. É 0,800 para elas. Total, né? Total. Exatamente. Elas chegam lá, levam a criança, a gente conhece, a gente matricula no projeto e é isso. A única coisa que a gente pede, porque a gente já teve um caso de problema com uma criança, é que eles tenham um uniforme. Sim. Então isso a gente não consegue disponibilizar. Porque tem que... Isso, tem a gente pede só as mães, é isso aqui, é só o uniforme. Se vocês quiserem, ok, se vocês não quiserem também, vamos lá, não tem essa não. Vamos como o nome diz, né? Inclusão, aí ele deve ficar pensando, meu amiguinho tem um uniforme. Exatamente isso, foi exatamente aí que a criança teve o problema. Por que ele tem a camisa e eu não tenho? E aí teve aquela climão. Crise. Hoje em dia a gente trabalha para que isso não aconteça. Exatamente. E, Rafael, esse projeto lá da VANIL, o Vatípico, acontece num dia específico da semana ou dentro da possibilidade? Não, a gente tem saída todas as quartas, 3h30 da tarde, lá na Praia da Verome, na Jacuecanga. E quinta-feira, às 9 horas, na mesma Praia da Verome. Ou seja, hoje já teve. Acabei de chegar. Tô salgado ainda. Exatamente. É bom a gente citar esses momentos, porque às vezes as pessoas não têm noção do que a gente está falando, né? Tem que ir lá na praia do Inclusive você já foi. Já fui, já participei, algumas vezes, já né? me emocionei algumas vezes que eu fui lá.
É um negócio, assim, fora da curva, porque é tão presente da gente, muitas vezes a gente não percebe, né? E quando você tem um contato ali, eu fiquei mais tocado no estar na areia enquanto eles estavam na canoa. Cada depoimento que você ouve, cada coisa que você percebe ali na presença dos responsáveis, dos tutores, que às vezes a gente fica assim reclamando de coisas banais da vida e você não entende, né? E a gente repete, né? Quem puder de alguma forma contribuir, pô, eu não tenho grana, pô, vamos comprar colete salva-vida para essas crianças, para ajudar no projeto. Traga lá para o Rafael. Vai ser de muito bom grado, né, Rafa? A gente sabe, como ele bem disse, né? Os equipamentos vão se degradando com o tempo, tem que repor, não tem jeito, não dá para falar, eu não vou sair hoje porque não tem um remo, né, ô Rafa? E muitas das vezes as pessoas vão falar assim, mas eles não estão usando o remo, mas eles estão na canoa, eles precisam do colete salva-vidas, e outros vão precisar do remo, e assim vai. É cada dia diferente. Por mais que tenha a rotina, cada dia é um dia, né? A gente sabe que vai chegar. Tem um lá que pode subir todo dia na canoa, toda semana na canoa, participar, remar, aquela coisa toda, mas chega um dia, ele chega lá e não quer entrar na canoa. Mas é uma coisa bem simples. Quando você olha de fora e vê uma criança sem um remo na mão, é só você perguntar para a mãe qual o objetivo da criança na canoa. É simples, fazê-lo remar. Se ele não tá remando ainda, é aquele degrau que a gente vai ter que subir. Exatamente. É aquele degrau que a gente vai ter que entender. Coloca o remo na mão dele, mostra pra ele como é que é, e ele vai pegar e vai jogar no mar. A gente vai ter que voltar, sem problema nenhum. E a gente vai falar, não é pra jogar no mar, é pra gente remar. E vai explicando 1, 2, 20, 30 vezes, até ele entender que não é pra jogar no mar. Nesse 1 ano e 6 meses, Rafael, você já deve ter vivenciado alguns momentos que você simplesmente chegou e falou assim, caraca, hoje valeu o dia. Né? A gente sai, né, na canoa, às vezes a gente encontra uma tartaruga e eles devem ter uma reação diferenciada de se ver que tem um ser vivo ali circulando, circundando, ou simplesmente tem uma pessoa na praia observando, cantando, dando parabéns para eles pela evolução, e deve ser muito compensador isso, né? O difícil é pontuar qual dia ou qual momento que me marcou mais. Porque, assim, se um dia não me marcar, eu não tenho por que voltar outro dia. Todos os dias tem que ter, como você disse, é diferente e tem um ponto. Cara, tem vários. Hoje tava um das crianças pedindo pra gente levar pra ver tartaruga e ele foi pra isso. Só que a água tava tão turva, a gente não conseguiu. Eu passei bem perto das pedras procurando tartaruga pra ele. Então, ele quer ver animal e perguntando se já vi golfinho, se já vi baleia, se já vi tubarão, cara. Alguns, aqueles que falam e entendem. Não julguem. Eles são muito inteligentes. Então, é sensacional, né? E essa evolução, assim, é muito bacana. Além do projeto Vá Atípico ser gratuito, a palestra do sábado também é gratuita. Você pode simplesmente chegar lá, sentar e entender, participar, fazer perguntas, entre tantas outras coisas. O Rafael vai ser o palestrante, um dos palestrantes. Tá nervoso, Rafael, para dar uma palestra? Sempre tô nervoso. Inclusive, a palestra é 0800. É de graça, você vai assistir, não tem problema nenhum. Eu preciso... De verdade que eu deixei o link lá no Instagram do Vá Atípico, no feed também, para vocês se inscreverem, pra gente saber quem tá com a gente. E confirmar, porque eu acho que o auditório lá, acho que só dá para 150 pessoas. É limitado. Eu acho que inscrito já tem 300. Olha isso. Então, assim... Só se inscreva lá pra gente conhecer você, saber quem tá, a gente vai perguntar lá também. Confirma a presença, porque a Andressa não gosta de confirmar a presença. Não sei o que acontece nessa cidade. Normal. Não confirma a presença. Mas vai. Apareça. Não quero confirmar, apareça, vai ter seu lugar lá, a gente espreme lá todo mundo. Exatamente. Eu tô conversando com o Rafael Jesus, da Vanil. A gente tá falando sobre Vá Atípico, sobre uma palestra que vai acontecer nesse sábado na Universidade Estácio, Campo Jacuecanga, e você pode ir lá entender um pouco mais desse mundo TEA
que vai te tocar, vai te sensibilizar em algum momento. Rafael, paralelo a isso, a Vanil tá aí, né? Firme e forte, alguns anos já, um dos primeiros clubes de canoa polinésia de Angra dos Reis, com as saídas, com as bases aí, Jacuecanga e Praia do Anil, e expedições acontecendo, competições, entre tantas outras coisas. Com as dificuldades, né, de ser um empreendedor, como todo mundo aí que está empreendendo. A gente sabe que durante o inverno as pessoas ficam pensando: o que esses malucos estão fazendo no mar às 4h30 da manhã com frio desse? Rapaz, é difícil, hein? mas é gratificante também, cara. Esses dias a gente fez nosso primeiro passeio para a Gruta do Acaiá. A gente levou um barco de apoio, foram acho que 30 pessoas, cara, foi maravilhoso. Não tinha acontecido ainda esse rolê, ou eu não sei se alguém já conseguiu fazer esse rolê. E, cara, foi mágico. A volta, o pessoal já pediu na próxima. Não é sempre que a gente consegue, assim como a expedição é uma vez por ano. A Gruta da Acaiá também não é fácil fazer, não é tão perto. E no verão é concorrido demais. Tem gente que já foi pra Gruta da Acaiá e não conseguiu entrar. Não conseguiu entrar. Então a gente tem que ver umas datas boas que a gente não tenha problemas para estar lá. É entender, né, Rafa, que ali você tá totalmente dependendo do clima, né? Se o mar estiver agitado, não, tem você várias vai vertentes. até entrar, mas não vai ser a mesma coisa. Às vezes nem pode. Água turva, às vezes nem pode. Coisas. Se tiver nublado, se estiver chovendo, você não vai ver aquele neon, aquela maravilha. Exatamente. Pelo contrário, você tem o risco de sofrer um acidente ali dentro, sério, né? E a gente vai 20 quilômetros remando, volta com 20 quilômetros e fala assim, não entrei, não vi. Tem que ser certo, tem que ser certeiro, aquele ato certinho. Domingo agora a gente vai ter passeio. Olha que legal. A gente vai para as Botinas, vai sair da Praia do Anil, a gente vai para as Botinas e Toca da Sereia. Para quem não conhece, Toca da Sereia é uma gruta muito bonita que tem na Ilha da Jipoia. Já conhece, né? Essa é a Você sabe o que é legal, Rafa? Essa experiência de você sair em conjunto, né, num coletivo de uma canoa polinésia, você não precisa ter experiência. É claro que você, tendo o mínimo de noção de remada, já ajuda, né? Até porque aquilo ali é uma coisa ritmada, né? Só para fazer uma brincadeira aqui, tem aquela remada viking lá da Copa? Perfeito, mais ou menos aquilo ali. Perfeito. Perfeita alusão. Só não tem o Eu espero que essa remada acabe esse domingo. Acabou. Foi a última. Né? E é isso, né? Entender que aquilo ali é exatamente o que a torcida lá do Haaland, lá da Noruega tem feito ali na Copa do Mundo. Mas se você não tiver experiência, você vai lá, ajuda, dá uma remada. Tem hora que vai bater o cansaço? Vai bater o cansaço. O Rafael vai puxar a orelha, vai chamar de mole e vambora, é assim mesmo. É natural, né, Rafa? Venham, vai receber a instrução para sair e para chegar em segurança e confortável. Exatamente. Você pode também fazer parte do grupo. Como é que é o telefone aí para contato? 24 981 08 1000. Exatamente. Inclusive o nome do cara é Jesus, você vai poder conversar com Jesus. Amém. Em vida, né? Isso é bom. Rafa, foi um prazer conversar com você mais uma vez, parabéns pelo Atípico, continue, cara, acho que você, num tempo mais longo, você vai só ganhar com essas informações que você tem repassado, né, para essas pessoas que precisam dessa integração, dessa inclusão que o Vanil tem proporcionado nesse projeto Vatípico. É inovador e pedir para as autoridades, né, da nossa cidade aí que abram os olhos, né, para esse tipo de ação, porque o Rafael não está batendo na porta de ninguém pedindo voto a cada 4 anos, mas ele está lá numa praia precisando de uma cobertura para as canoas, precisando de um apoio, precisando de um monte de coisa que muitas das vezes nossos legisladores estão sentados numa cadeira dentro de um quadrado com ar-condicionado, pago por todos nós contribuintes, diga-se de passagem, mas que só lembram de ir lá bater tapinha nas costas do Rafael quando faltam 6 meses para o cara ir lá confirmar mais 4 anos do governo dele,
do plano de vereança dele, entre tantas outras coisas. Vamos entender isso, né, Rafa? Porque o atípico precisa de ajuda o ano inteiro, a vida toda. Você citou aí quando termina o processo, né, escolar, o que se faz com o autista? O que o autista vai fazer? Eu queria essa resposta. Exatamente Eu queria essa resposta. Exatamente. O que a gente faz com eles depois de 16 anos, que eles saem da colégio e aí perdem, no caso, uma atividade que é a canoa? O que mais tem para fazer? É guardá-los dentro de casa, trancar e falar assim, agora termina a sua vida aí? Exatamente, não pode, né? Lembrando que também existem outras práticas muito produtivas, muitas ações bacanas que também têm acontecido. A gente sabe que tem uma sessão de cinema, por exemplo, eu não sei com que periodicidade lá, exclusiva para os portadores de TEA. Parabéns para os envolvidos que criaram essa sessão de cinema exclusiva para eles, né? Porque aí eles podem ter lá os roupantes, aquela coisa toda. E outras ideias são muito bem-vindas, né? Assim como o Rafael disponibiliza canoas, a gente pode fazer outras milhares de ações. Ontem teve, por exemplo, um dia muito bacana ali no estádio municipal, ali com o campeonato, né? Um dia todo para essas pessoas que têm dificuldades, os PCDs, entre outras coisas. Isso é muito legal. Algumas coisas boas estão acontecendo também. Não é só criticar também, né, Rafa? Não estão inertes. Exatamente. Rafael Jesus Vanil conversou com a gente. Lembrando que essa conversa tá lá no YouTube da Rasca, você pode compartilhar e dar ideias, comentar, entre tantas outras coisas, além de compartilhar. Se inscrever no canal que tá crescendo pra caramba, hein? Tava olhando na madrugada hoje, o canal da Rasca tem crescido pra caramba, assim como o nosso Instagram é @RascaWeb, estamos quase chegando em 9 mil aí, vamos ficar felizes pra caramba e só crescendo, avante. Obrigado, Rafael! Obrigado a todos, um bom final de semana e que domingo a gente comemore novamente. Exatamente, Brasil, mas antes no sábado você tem um compromisso de passar lá pela Verome para assistir essa palestra. Vamos lá, todo mundo. De 8 da manhã até meio-dia, tá todo mundo convidado para estar lá e entender um pouco mais sobre o universo TEA aqui em Angra dos Reis.